Adelaide, Austrália, 1º de dezembro de 1948. Manhã de começo de verão na praia de Somerton. Banhistas notam um homem deitado na areia, encostado no paredão, elegante demais para a praia, terno completo, gravata, sapatos engraxados e limpíssimos. Parece dormir. Está morto. E é aí que o caso mais estranho da história australiana começa. O homem não tem carteira. Não tem documentos. Não tem chapéu num tempo em que todo mundo usava, e todas as etiquetas das roupas dele foram cuidadosamente arrancadas. A autópsia só aprofundou o buraco. Um homem de uns 45 anos, saudável como um atleta, pernas musculosas de dançarino ou corredor, órgãos congestionados, sangue no estômago, quadro típico de envenenamento. Só que os exames toxicológicos não acharam veneno nenhum. Os peritos declararam em tribunal: se foi veneno, era um tão raro e sofisticado que desaparecia do corpo em horas. Ninguém da cidade reconheceu o rosto. As digitais não bateram com nada em nenhum país consultado. Era como se o homem tivesse nascido naquela praia, adulto e morto. Semanas depois, a polícia achou uma mala dele, deixada no guarda-volumes da estação de trem. Dentro, roupas de qualidade, todas com as etiquetas removidas também, e ferramentas curiosas, incluindo um tipo de faca ajustada e linha de um tipo usado em navios. Nenhum papel, nenhum nome. Quem apaga até a etiqueta da gravata não está fugindo de cobrador. Está treinado para não existir. E então, meses depois, veio a descoberta que transformou um morto anônimo em lenda mundial. Reexaminando o terno, um perito achou um bolsinho secreto costurado dentro do bolso da calça. Dentro dele, um pedacinho de papel enrolado, arrancado de um livro com 2 palavras impressas em persa: Tamam Shud. Tradução: está acabado. Acabou. As palavras são o verso final de um livro famoso de poesia persa, uma coleção medieval sobre viver o presente porque a morte vem. A polícia lançou um apelo público. Alguém tinha um exemplar de onde a página foi arrancada. Um homem apareceu, constrangido. Tinha achado um exemplar jogado no banco de trás do carro dele, estacionado perto da praia, semanas antes do corpo aparecer. A última página estava rasgada. O encaixe do papelzinho era perfeito. E o livro falou. Na contracapa, marcas fracas de lápis, 5 linhas de letras maiúsculas sem sentido aparente. Um código. Décadas de criptógrafos da inteligência naval australiana a computadores modernos bateram nessas 5 linhas. Consenso atual curto demais para decifrar, mas com padrão estatístico de iniciais de palavras, como um lembrete pessoal cifrado. 5 linhas que talvez contem a história toda, mudas até hoje. Também havia um número de telefone a lápis, e aqui o caso ganhou seu personagem mais intrigante. O número era de uma enfermeira que morava a poucos minutos da praia de Somerton. Interrogada, ela negou conhecer o morto, visivelmente nervosa. Detalhe que a polícia registrou. Ao ver o molde do rosto do homem, ela quase desmaiou. E detalhe que só se soube décadas depois. Durante a guerra, ela tinha dado um exemplar exatamente daquele livro de poesia persa a um oficial que conhecia. A polícia da época, num cavalheirismo que hoje parece sabotagem, aceitou os desmentidos dela e a deixou fora dos registros públicos. Ela levou o que sabia pro túmulo. A época explica por que o caso virou obsessão. 1948, começo da Guerra Fria. Adelaide ficava perto de uma base secreta de testes de mísseis britânicos. Um morto atlético, sem identidade, possivelmente envenenado com algo indetectável, com código no livro e treinamento para apagar rastros. Cada peça gritava espionagem. Nenhuma agência jamais reclamou o corpo. O que, dependendo da tua teoria, prova tudo ou não prova nada. O corpo foi embalsamado, exposto para identificação pública e nada. A cidade o enterrou com um funeral pago por doações, sob uma lápide honesta. Aqui jaz o homem desconhecido. E assim ele ficou por 70 anos, alimentando livros, teses e teorias, enquanto o caso virava o Everest dos mistérios de identidade. Até que a ciência do século XXI resolveu escalar. Um professor de Adelaide passou 15 anos batalhando para exumar o corpo e usar a mesma técnica de genealogia genética, que caça assassinos em série, reconstruir a família do morto a partir do DNA e de árvores genealógicas públicas. Em 2022, com fios de cabelo preservados no molde do rosto, saiu o anúncio. O homem de Somerton tinha nome.
Ele era um engenheiro eletricista de Melbourne, nascido em 1905, sumido da própria família, depois de um casamento fracassado. Fã de poesia, apostador, com parentes que confirmaram o encaixe. 73 anos depois, a lápide ganhou um nome. E o mistério deveria ter acabado aí, não acabou. Porque saber quem ele era não respondeu nada do resto, do que ele morreu, e os exames seguem sem achar causa, porque as etiquetas arrancadas. O que dizem as 5 linhas do código? Porque o número da enfermeira estava no livro. E porque um engenheiro comum de Melbourne morreu como um espião de romance de Tarno na areia, com um adeus persa escondido na costura da calça. A identidade foi decifrada. O homem, não. Tamam Shud. Acabou. Talvez seja a única mentira do caso, porque essa história claramente não acabou. Qual é a tua teoria? Espião, suicídio ou coração partido? Deixa nos comentários. E se você gosta de mistérios que a ciência só resolve pela metade, se inscreve no canal. Até o próximo!